meus amores, bom dia, como vocês estão? Bem? O dia tá bem, chegamos no sábado, a nossa aula do sábado, a nossa primeira aula do sábado, e a gente tá numa fase de experimentação. Tia vai começar essa aula de sábado de hoje, dando uma revisão de todos os conteúdos da semana. Mas isso não quer dizer que toda semana a gente vai ver a revisão de todos os conteúdos. Não, a gente vai ver o que realmente vocês precisam, o que precisa ser revisado, o que a gente entende que foi um pouco mais complicado e vai revisar. Então pode ser tudo, pode ser alguns, tá certo? Então para começar, hoje a gente vai começar com todos. Mesmo porque só tivemos 2 dias de aula, que foi História e Português e Matemática e Ciências. Então vamos revisar tudo. Aí antes de começar, a tia colocou aqui no quadro uma menininha e colocou revisando e aprendendo. Ô tia, já aprendi, que bom, mas vai revisar. Quanto mais a gente ouve, vê, mais a gente aprende, tá certo? Se ficou alguma dúvida, a hora de tirar é agora, tá certo? Então vamos lá, pronto? Vamos começar com português. Então essa semana, e já vem outras semanas aí que a gente vem vendo o verbo, né? A gente já entendeu o que é verbo, que verbo indica estado, fenômeno da natureza e ação. A gente já estudou os tempos do verbo, presente, passado e futuro. E a gente aprendeu também as terminações dos verbos, AR, ER e R. Não foi isso? Então vamos lá, só para a gente relembrar. A gente viu terminações com IR. Peraí, tia colocou o contrário, perdão. Primeira conjugação IR, amar, cantar. Segunda, ER, correr, morder. E a terceira, IR, partir, fugir. Todas essas terminações são terminações do verbo que a gente viu. Então, para revisar o que é verbo, tia trouxe algumas imagens aqui para a gente compreender vendo. Então, a gente já viu que verbo é ação, estado e fenômeno da natureza. Então, vamos começar com ações. Tia trouxe a ação de cantar, brigar também é uma ação. Comer. O que mais? Chorar é uma ação. Parar é uma ação. Sorrir é uma ação. Correr é uma ação. Então, todos esses que tia mostrou agora representam ação. Uma das indicações do verbo ação. A outra é estado. Estado é como a pessoa está, como eu estou. No caso, esse menino aqui está doente. Então, estar doente, estar triste, estar alegre. Então, também é um verbo que indica estado. E por último, tia trouxe aqui alguns fenômenos da natureza. Então, tia trouxe ensolarado, anoitecer, nublado ou chuvoso. Então, todos esses aqui são fenômenos da natureza, porque só a natureza pode fazer. Então, é uma das indicações de verbo, que é fenômenos da natureza, como a gente já viu, trovejar, esfriar. Então, tudo isso é verbo, fenômeno da natureza, tá certo? Então, prontinho, revisamos português. Vamos agora para história. Então, história, o nosso conteúdo de história foi as mudanças trazidas pelo café para o Brasil. O Brasil já tinha se evoluído bastante, muitas cidades tinham sido construídas, inclusive no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e São Paulo, era onde se concentravam as fábricas de tecido, fábricas de sabão, de alimento e algumas outras que a gente viu. Então já tinha muitas fábricas no Brasil, mas um grande acontecimento houve no Brasil, que foi a plantação de café. Se plantar café, se cultivar café, se tornou uma das coisas mais lucráveis, que dava mais dinheiro no Brasil, que era café. Tanto é que vieram de fora muitos imigrantes para o Brasil para ajudar nessas lavouras de café. E como tia disse,
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo já tinha todas essas fábricas, e na plantação de café todas entraram também, mas quem se sobressaiu mesmo com o café foi São Paulo. São Paulo cresceu muito, muito mesmo, mais do que todas essas outras. E por conta disso, das pessoas que plantavam, né, suas grandes plantações de café, o São Paulo foi enriquecendo, e com isso muito luxo começou, grandes construções, construindo coisas bonitas, parecendo palácio, as casas pareciam palácios, e era uma arquitetura muito bonita. São Paulo passou a ser uma cidade luxuosa, muito chique. Todo mundo que tinha dinheiro queria morar em São Paulo. E daquela época até hoje ainda existem algumas coisas que foram criadas nessa época de 1870 para cá e que permanece até hoje, e inclusive a arquitetura desses locais aqui que Tia vai mostrar, que a gente já viu, são todas, alguns parecem palácios, casas imperiais, tudo muito bonito. Então o que tem em São Paulo ainda hoje, que vem dessa época do movimento do café no Brasil, do movimento que mudou assim muita coisa no Brasil, inclusive fez crescer grandes cidades como São Paulo. Então o que ainda tem lá hoje? Ainda tem, ó, isso aqui, a Estação da Luz. Ainda tem em São Paulo. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui já foi português. Então, a Estação da Luz ainda tem lá. Antes, essa estação recebia os trens, os bondes. Hoje não, hoje recebe metrôs, mas ainda tem a Estação da Luz em São Paulo. O Banco do Brasil, a agência do Banco do Brasil, lá em São Paulo, parece uma arquitetura bem bonita, bem colonial, bem diferente da nossa aqui. O mercado público ainda tá lá, ainda as pessoas ainda vendem cereais, vendem muitas coisas que vendiam naquela época, ainda vende hoje, e vende outras coisas. O Museu do Ipiranga foi naquela época também que foi construído, ainda tem até hoje. Muitas pessoas que vão para São Paulo visitam tudo isso aqui, visitam o mercado público, o Museu do Ipiranga. O Teatro Municipal, o Teatro Municipal parece um castelo, assim, muito bonito. E por último, essa escola aqui que estudou muitos brasileiros ilustres, que é a Escola Caetano de Campos, que também ainda está lá hoje. Então, tudo isso aqui foi construído naquela época, e essa época marcou pelo desenvolvimento grande de São Paulo. São Paulo se desenvolveu muito, mais do que... Eita, e rasgou, não tem nada não. Mais do que muitas outras cidades, e com isso tem a arquitetura que existe até hoje. Como Tia disse, muitos visitam São Paulo só para ver alguns desses lugares que Tia falou, tá certo? Então, revisamos história. Vamos agora para a ciência. Então, ciências, a gente viu alguns sistemas, né? A gente viu o sistema digestório, a gente viu o sistema cardiovascular, a gente viu o sistema respiratório, a gente viu o sistema de sustentação e locomoção, tudo no corpo humano, né? E a gente viu na sexta-feira, nós vimos, deixa eu ver se Tia coloca aqui, não, Tia tá doida, é aqui. Nós vimos isso aqui, que foi o sistema urinário, não foi? O que a gente aprendeu do sistema urinário? A gente aprendeu a importância dele, como ele é importante, né? Por que ele é importante, Tia? Porque ele faz o que? Ele filtra, né, o sangue do nosso corpo. Deixa eu Tia fazer aqui, só para a gente relembrar. Então, o aparelho urinário, ele aqui é os rins, né? O aparelho urinário tem 4 órgãos, né? Os rins, o rim direito e o esquerdo, os uréteres, que são esses canais aqui, a bexiga, onde fica a urina, e aqui a uretra, por onde sai o xixi, né? Isso é a urina. Então, aprendemos a importância desse sistema,
de filtrar o nosso sangue, para que no nosso corpo não corra nenhuma impureza no nosso sangue, o sangue seja limpinho. Então tudo depende desse sistema aqui. É tão importante quanto todos os outros que nós temos, né? Então vimos o sistema, terminamos os sistemas no nosso livro. Então foi isso que nós vimos em ciências. E agora, para terminar, a tia vai terminar com matemática. Então matemática é simples. Matemática a gente viu contagem. Deixa a tia pegar aqui. A gente viu contagem, que a gente já viu contagem no nosso livro novo, não foi isso? A tia vai apagar aqui com a mão, só assim, porque a tia vai colocar a imagem. Então a gente viu contagem. Contagem está no nosso livrinho de atividade complementar. Então a gente aprendeu como fazer associações contando sem precisar fazer o que tia ensinou, o diagrama de árvore, já fazendo a continha mesmo. Então, tia trouxe aqui um exemplo. Então, o exemplo é esse aqui, ó. Aqui tem, quantos super-heróis tem aqui? Deixa eu te ajeitar. Quantos super-heróis tem aqui? Dá pra contar daí? Acho que dá? E tia colocou aqui, não, tia vai colocar aqui embaixo, é melhor. Então, ó, deixa eu te explicar. Então, veja só. Aqui, a gente faz a contagem. Como é que te ensinou? Se a gente quiser, a gente faz a ligação normal. A gente faz o diagrama de árvore normal. Então, são quantos super-heróis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 super-heróis. Então, 7 super-heróis para salvar essas duas crianças. Então, esse super-herói pode salvar esse e esse aqui também. Esse outro pode salvar. Então, cada super-herói desse pode salvar os dois, né? São fortes, não precisa um salvar um, não. Cada um pode salvar os dois. Então, eu preciso fazer isso aqui. Esse aqui salva esse, salva esse. Essa aqui salva esse, salva esse. O super-homem salva esse, salva esse. O Batman salva esse menino e salva esse menino. Esse aqui que eu não sei que super-herói é, salva esse menino e esse menino. E essa super-heroína aqui, tia também não sabe quem é, salva esse e salva esse. Eu preciso fazer esse diagrama de árvore, como tia deu exemplos lá. A mulher tem 6 calças, 5 blusas e 3 sapatos. Precisa fazer isso aqui? Não. Isso aqui, só lembrando que isso aqui se chama diagrama de árvore, mas a gente não precisa fazer isso. Então, na nossa contagem lá, a gente aprende que é só fazer o quê? Quantos super-heróis eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes... Quantos meninos tem para salvar? 2. 7 vezes 2, quanto é? 14. Então, isso significa o quê? Que haveriam, né? Se fosse todos salvarem, haveriam 14 possibilidades deles salvarem os meninos. Esse aqui teria 2, aqui mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2, que dariam 14, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eu puxei o tracinho aqui no salvamento, uma vez, 2 vezes, uma de cada um. E no final nem precisava fazer isso, era só fazer realmente a multiplicação. Mas a contagem existe, a gente estudou, que antes eles nem sabiam, né, fazer isso aqui. Então eles faziam realmente a ligação, até aparecer os nossos números indo arábicos, aí tudo ficou mais fácil. Tá certinho? Então pronto, foi isso o nosso conteúdo. Mas antes de terminar a nossa aulinha, tia quer o seguinte. Deixa a tia dizer. Já esquece isso aqui já passou, tá certo? Tia vai ficar aqui na frente. Então veja só. Tia quer, nessas aulas, tia quer aproveitar pra gente ver um pouquinho de gramática na parte da escrita. Tia tá super feliz, todos escrevem bem, tem uns não, todos melhorando a letra, uma letra tão bonita, mas a gente precisa ter cuidado na escrita, que é muito importante, não é isso? Então, tia quer só lembrar que, ó, antes, M eu só escrevo antes do P e do B. Só escrevo M antes do P e do B. Se tiver outra letra, como
O J, não vou escrever M, vou escrever N. O T, N. O T também N. O D, N. O D também N. Então, eu só vou escrever o M antes do P e do B, tá certo? M antes do P e do B. E se não tiver ou P ou B, aí eu vou e coloco N, tá certo? Pronto. Então, isso é para aprimorar a nossa escrita. Aí a gente tem esse envelopezinho aqui, surpresa, mas não é surpresa porque é um presente, não. É surpresa porque é uma atividade extra. Ô tia, e hoje é sábado, eu vou responder essa atividade aqui amanhã, no domingo? De jeito nenhum, você vai responder na semana. Um dia em que for pouca atividade, aí você complementa com essa que é muito importante, é a parte de ortografia. E ortografia é importante porque é através da ortografia que a gente escreve corretamente, tá certo? Então vamos lá, onde é que a gente vai achar esse P e esse B que tia falou? Deixa a tia pegar aqui no envelope, que tia acha que não veio tudo. Não, veio, tá aqui dentro. Deixa a tia pegar aqui, tá bom? Chega, enganchou, peguei. Então, dentro do nosso envelope relacionado a P, a M antes de P e B, então a gente vai encontrar esse conteúdo aqui, ó. No livro de caligrafia, ó, não se preocupa, a tia vai mandar foto disso aqui. Então, ó, caligrafia. Quem inventou a lâmpada? Ó, a lâmpada, o M, ó, antes do P, tá vendo? Quem inventou a lâmpada? A gente vai descobrir isso no livro de caligrafia, na página 21. Quem inventou a nossa bandeira? Quem criou a nossa bandeira? Ó, o N antes do D, tá vendo? O M antes do P e o N antes do D. Então, tem tudo a ver com caligrafia, com o que a gente tá vendo. Então, no livro de caligrafia, página 21 e 23, a gente vai encontrar essas invenções, vai ler e vai responder, tá certo? E também a gente vai encontrar isso no nosso livrozinho de gramática, ó, na página 37, faltou o acento ali, e 39, de 37 a 39. Não se preocupa, a tia vai colocar isso aqui, vai mandar foto, tá bom? Mas é caligrafia e gramática, tá bom? Pronto, meus amores, terminamos nossa aula do sábado. Um beijo, beijo. Espero que vocês tenham gostado e segunda-feira a gente se vê de novo, tá bom? Beijo e até segunda. Tchau.